Capítulo 11. Mensagem aos médiuns. Venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos, vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, pela fração de certeza que vos foi outorgada, e muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir, com severidade e nobreza, as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta, o que seria crestar com as vossas próprias mãos as flores da esperança numa felicidade superior que ainda não conseguimos alcançar. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. 11.1. Vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não reparam nas pedras e nos acúlios do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças, e se, na maioria das vezes, seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí, nascem as tentações que vos assediam, e partem as ciladas em que muitos sucumbem, à falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. 11.2. Quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. 11.3. As oportunidades do sofrimento. As existências dos médiuns, em geral, têm constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades em razão da necessidade do sofrimento reparador. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e desventuras. Faz-se, porém, necessário que reconheçam o ascetismo e o padecer como belas oportunidades que a magnanimidade da providência lhes oferece, para que restabeleçam a saúde dos seus organismos espirituais, combalidos nos excessos de vidas mal orientadas, nas quais se embriagaram à saciedade com os vinhos sinistros do vício e do despotismo. Humilhados e incompreendidos,
Faça mister que reconheçam todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem, de fato, o exemplo da abnegação e do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. 11.4 Necessidade da exemplificação. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico, em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender, em toda a amplitude, a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça receberdes. Devendo evitar, na sociedade, os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas precípuas obrigações melhorar o seu meio ambiente com o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, submetendo-se dessa forma, com humildade, aos alvitres e conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que se nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação, que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. 11.5 O problema das mistificações. O problema das mistificações não deve impressionar os que se entregam às tarefas mediúnicas, os quais devem trazer o Evangelho de Jesus no coração. Estais muito longe ainda de solucionar as incógnitas da ciência espírita, e se aos médiuns, às vezes, torna-se preciso semelhante prova, muitas vezes os acontecimentos dessa natureza são também provocados por muitos daqueles que se socorrem das suas possibilidades. Tende o coração sempre puro. É com a fé, com a pureza de intenções, com o sentimento evangélico, que se podem vencer as arremetidas dos que se comprazem nas trevas persistentes. É preciso esquecer os investigadores cheios do espírito de mercantilismo. Permanecei na fé, na esperança e na caridade em Jesus Cristo, jamais olvidando que só pela exemplificação podereis vencer. 11.6 Apelo aos médiuns. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas, e enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Capítulo 12 A paz do último dia. Já pensastes na paz do último dia na terra? Há na alma prestes a regressar à sua eterna pátria um mundo de sensações desconhecidas. Nesses olhos nublados de pranto, num corpo lavado pelo copioso suor da agonia, gangrenado e semi-apodrecido, onde os órgãos rebeldes em conflito são centros das mais violentas e rudes dores, existe todo um amontoado de mistérios indecifráveis para aqueles que ficam. Nesses rápidos minutos,
um turbilhão de pensamentos represa-se nesse cérebro esgotado pelos sofrimentos. O espírito, no limiar do túmulo, sente angústia e receio, e nos estertores de sua impotência, vê numa continuidade assombrosa de imagens movimentadas toda a inutilidade das ilusões da vida material. Todas as suas vaidades e enganos tombam furiosamente, como se um ciclone impiedoso os arrancasse do seu íntimo, e os que somente para esses enganos viveram, sentem-se na profundeza de suas consciências, como se atravessassem um deserto árido e extenso. Todos os erros do passado gritam nos seus corações. Todos os deslizes se lhes apresentam, e nessa quietude aparente de uns lábios que se cerram no doloroso ricto da morte, existem brados de blasfêmia e desesperação, que não escutais em vosso próprio benefício. Para esses espíritos, não existe a paz do último dia. Amargurados e desditosos, lançam ao passado o olhar e reflexionam. Ah, se eu pudesse voltar aos tempos idos. 12.1 Os que se dedicam às coisas espirituais. Nunca nos cansaremos de repetir que a existência no orbe terreno constitui para as almas mais ou menos evolvidas um estágio de aprendizado ou de degredo. Junto desses seres sensíveis vivem os espíritos retardados no seu adiantamento e aqueles que se encontram no início da evolução. Para todos, porém, a luta é a lei purificadora. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Para eles que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas torturantes, e sociedades esclarecidas os esperam em seu seio, para celebrarem dignamente os seus atos de heroísmo na tarefa árdua de resistência às inúmeras seduções que a existência planetária oferece. 12.2 As almas torturadas. Quão triste, todavia, é a situação dos que no mundo se apegaram demasiadamente às alegrias mentirosas e aos prazeres fictícios. Muitos anos de dor os aguardam nas regiões espirituais, onde contemplam incessantemente os quadros do seu pretérito, em desoladoras visões retrospectivas, na posse imaginária das coisas que os obsidiam. Amantes do ouro, ali ouvem continuadamente o tilintar de suas supostas moedas. Ingratos, escutam os que foram enganados pelas suas traições. Cenas penosas se verificam, e muitas almas piedosas se entregam ao mistério de guias e condutores desses espíritos enceguecidos na ilusão e nos tormentos. Só o amor dessas almas carinhosas permite que as esperanças não desfaleçam, cultivando-as incessantemente no coração abatido e desolado dos sofredores, a fim de que renasçam para os resgates necessários. 12.3 A outra vida. A vida no além é também atividade, trabalho, luta, movimento. Se as almas estão menos submetidas ao cansaço, não combatem menos pelo seu aperfeiçoamento. A lei das afinidades a tudo preside entre os seres despidos dos indumentos carnais, e, liberto o espírito dos laços que o agrilhoavam à matéria, recebe o apelo de quantos se afinam pelas suas preferências e inclinações. 12.4 Espíritos felizes. Bem-aventurados todos aqueles que, ao palmilharem seus derradeiros caminhos, encontram a alvorada da paz, luminosa e promissora. Nos celeiros da luz, recolhem o pão da verdade e da sabedoria, porque bem souberam cumprir suas obrigações morais. À sombra das árvores magnânimas que plantaram com os seus atos de caridade, de fé e de esperança, repousam a cabeça dilacerada nos amargores da terra,
Divinas inspirações descem das alturas sobre as suas mentes, que iluminam como tabernáculos sagrados e, interpretando fielmente as disposições da vontade diretora do universo, transformam-se em mensageiros do Altíssimo. 12.5 Aos meus irmãos. Homens, meus irmãos, considerai a fração de tempo da vossa passagem pela terra. Observai o exemplo das almas nobres, que em épocas diferentes vos trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Suas vidas estão cheias de sacrifícios e dedicações dolorosas. Não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Olhando o vosso passado, que constitui o passado da própria humanidade, uma cruciante amargura domina o vosso espírito. Atrás de vós, a falência religiosa ante os problemas da evolução impele-vos à descrença e ao egoísmo. Muitos se recolhem nas suas posições de mando e há uma sede generalizada de gozo material, com a perspectiva do nada que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Mas eis que, substituindo as religiões que faliram, a falta de cultivadores fiéis, ouve-se a voz do Espírito da Verdade em todas as regiões da terra. Os túmulos falam, e os vossos bem-amados vos dizem das experiências adquiridas e das dores que passaram. Há um sublime conúbio do céu com a terra. Vinde ao banquete espiritual, onde a verdade domina em toda a sua grandiosa excelsitude. Vinde sem desconfianças, sem receios, não como novos Tomés, mas como almas necessitadas de luz e de liberdade. Não basta virdes com o espírito de criticismo. É preciso trazerdes um coração que saiba corresponder com um sentimento elevado a um raciocínio superior. Outros mundos vos esperam na imensidade, onde os sóis realizam os fenômenos de sua eterna trajetória. Dilatai vossa esperança, porque um dia chegará em que na terra devereis abandonar o exílio, onde chorais como seres desterrados. Que todos vós possais, no acaso da existência, contemplar no céu da vossa consciência estrelas resplandecentes da paz que representará a vossa glorificação imortal.